Programa Agenda Médica. Oferecimento Hospital Oswaldo Cruz. Compromisso com a investigação diagnóstica. Sintras, oftalmologia avançada com Dr. Márcio Adriano. Laboratório Sabin PhD. ITEPAC, com você em cada conquista. Bom dia! E o nosso programa Agenda Médica dessa manhã de domingo traz para você, telespectador, assuntos de suma importância. Teremos o Dr. Lucas Leite, que é psiquiatra e vai nos falar sobre TDAH, um assunto muito importante para esse início de ano. E mais, o Dr. Roberto Gripe, que é mastologista, fala sobre a prevenção do câncer de mama. E vocês nas ruas perguntaram e a doutora Celina Botelho responde. Fique comigo e confira, o nosso programa Agenda Médica só está começando. Sua saúde é muito valiosa e, por isso, merece ser cuidada por quem entende do assunto. O Laboratório Sabin PhD é um laboratório de confiança que garante agilidade e precisão nos seus exames e um atendimento mais que diferenciado. Aqui, os investimentos em tecnologia são prioridade, sempre buscando oferecer a você o que há de melhor. São mais de 3.000 exames disponíveis e um rigoroso controle de qualidade. Estamos de braços abertos para te receber. Laboratório Sabin PhD. Sua vida merece nossa dedicação. Hospital Oswaldo Cruz. Compromisso, investigação diagnóstica. Fone 3219-9000. Oftalmologia avançada com Dr. Márcio Adriano. 3215-3335. Uma instituição em movimento. Este é o ITEPAC Porto do presente e do futuro. Atuando com foco e determinação para oferecer a melhor estrutura educacional possível para nossos estudantes. São 26 salas de aula com lousa interativa, salas de metodologia ativa, laboratórios de saúde e centros de treinamento, ampla e moderna biblioteca. Somos mais do que uma instituição de ensino. Somos parte de uma cidade do Tocantins. Somos parte do norte do Brasil e carregamos um pouco do coração de cada um de vocês. ITEPAC Porto. Com você em cada conquista. E para iniciarmos o nosso programa Agenda Médica, iremos agora falar com o Dr. Lucas Leite, que é psiquiatra, e vai nos falar de um tema muito importante, inclusive para vocês, pais que estão nos assistindo. Dr. Lucas, bom dia. Bom dia, tudo bem? É um prazer estar de volta. Tudo bem, prazer é todo nosso. Dr. Lucas, eu queria que você falasse pra gente o que é o TDAH. O TDAH é um assunto bem importante, né? Um tema que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade.
E agora, com o retorno das aulas, é importante em que os pais fiquem atentos a isso, porque está totalmente relacionado com a queda do rendimento escolar. No caso, a criança, o aluno, ele não consegue ficar quieto, ele não consegue se concentrar e, consequentemente, isso vai cair o rendimento dele, né? A criança fica distraída, então ela tem a inteligência, mas ela, na hora de fazer o exercício que a professora exige, ele não vai conseguir ter êxito, né? Vai ter aquele baixo desenvolvimento. Também, né? E doutor Lucas, como que eu consigo identificar que o meu filho ou alguém próximo, que você falou que é mais propício a crianças, como que eu consigo identificar que meu filho tem o TDAH? Na verdade, é importante na hora do diagnóstico em que a professora, o ambiente escolar, ele vai notar que aquela criança, ela não consegue ficar quieta, ela não consegue ficar parada. Então ela é uma criança agitada, que ela agita todo o colégio, tipo toda a sala de aula, né? E também em casa. Então, nesse momento em que a mãe também observa que em casa a criança não consegue ficar sentada vendo um filme, não consegue se concentrar em tarefas pequenas mesmo em casa, como brincar com um joguinho, como ficar até mesmo na televisão. E aí é bom também a professora também alertar os pais sobre essas questões, né? Porque isso é importante, porque existem casos em que, se o TDAH não é diagnosticado na infância, isso vai repercutir a questão lá no adulto. Olha, né? Só. Então precisa ter essa associação dos pais com a escola, né? Sim, é indispensável, porque a partir desse momento, se não tiver a questão desse diagnóstico, o tratamento ideal, os efeitos que isso pode causar é muito avassaladores, eu diria, né? Porque vai ser aquele adulto em que não consegue se concentrar, que começa uma tarefa e não termina. Tem aqueles textos enormes na época da faculdade e ele não vai conseguir se concentrar, terminar. As reuniões, que em todo trabalho às vezes acabam sendo bem duradouras, ele não vai conseguir ficar naquele momento ali, ele vai ficar impaciente, vai sair e acaba que vai ser punido. Então existe, doutor Lucas, diferença do TDAH e da dislexia? Sim, existe. No caso, a dislexia, a criança ela tem uma dificuldade em soletrar, interpretar e ler frases. No caso, envolve muita ortografia, a questão de erros ortográficos, na questão de engolir letras, né? Colocar letras aonde não tem. E no TDAH é mais a questão da hiperatividade mesmo, a questão da concentração. A dislexia, uma das questões bem importantes é que no desenvolvimento da criança já se observa um atraso na fala, um atraso ali em começar a falar a frase toda, o desenvolvimento em articulação das palavras, e por isso a importância da equipe especializada, porque na dislexia a equipe da fonoaudiologia é bem importante, é porque nesse momento eles vão abordar já exatamente para começar o tratamento. Certo. Então existe tratamento para o TDAH? Sim, existe. Hoje em dia, com o avanço da medicina e principalmente na psiquiatria infantil, que é algo novo aqui no nosso estado, né? Eu que trouxe a questão da psiquiatria infantil oficialmente, recebo muito crianças com TDAH e até mesmo adulto. E são medicamentos, já existe a questão da medicação segura e são efeitos assim magníficos e que não tem efeito colateral. Só que é importante diferenciar, né, tirar alguns outros transtornos, porque tem que diferenciar uma ansiedade. Às vezes, lembrando que se a gente não faz um diagnóstico bem rápido, a criança, devido ao baixo rendimento,
ela pode ficar ali frustrada e pode desenvolver uma depressão lá na frente. Então, caso não trate o TDAH, ele pode levar a outros transtornos, então? Sim, pode. Sim. Ele é muito confundido com a questão da ansiedade, né? Que a criança ela é muito ansiosa, ela não consegue ficar quieta. Não, às vezes ela tem realmente uma hiperatividade e a questão da depressão, a frustração, que aí também pode entrar também no bullying, aquela criancinha que não fica quieto. Aquele menino lá ligado no 220. Então, isso aí, como a criança está se desenvolvendo, isso pode ser um trauma, assim, que é difícil, né, reverter. Depois, como você falou, se não tratado precoce, vira, às vezes, um adulto ansioso, pode ter depressão também, né? Sim, e lá o adulto vai ter quebras, né? Ele vai começar 1000 coisas e nunca vai terminar, várias faculdades, e não vai conseguir se concentrar, baixo rendimento no trabalho, e por isso a importância de procurar ajuda especializada. Então, assim, o tratamento, né, falando já sobre o tratamento, a questão da terapia comportamental, a questão da utilização e a procura de um psiquiatra, que no caso é importante o uso da psiquiatria infantil, porque se não tiver um profissional que tenha a questão de um bom manejo, a questão de uso de medicações bem seguras, você pode desencadear uma ansiedade, você pode deixar o paciente mais ansioso. Então, em vez de tratar, piora. Você vai piorar. E por isso que é importante você ter um bom profissional ali do lado. Assistindo, né, o paciente direitinho. Assistindo. Porque é notório isso, a criança tá lá, não consegue aprender notas que ficam 5, 6 pontos na média. Quando você faz um tratamento correto, você recebe um sorriso da mãe para assim, doutor, obrigado, meu filho tá tirando 8,5, tá tirando 9. Melhora então muito. Isso é muito importante. Eu queria que você deixasse, doutor Lucas, um recado para os pais que estão nos assistindo. Na verdade, o tratamento do TDAH ou qualquer outro atraso no desenvolvimento, é importante os pais e a família procurar ajuda, porque vai influenciar no futuro do seu filho. No caso do rendimento escolar, a questão da falta do estímulo, a questão de às vezes procurar a escola e falar, olha, meu filho precisa de um reforço escolar, de um auxiliar. E às vezes é o profissional que está ali, no caso o psiquiatra infantil, um terapeuta, para estar auxiliando e falar assim, mãe, pai, ele precisa de ajuda. Não é porque ele quer que ele está assim. Você, como pai, como mãe, precisa ajudar. Doutor Lucas, quero lhe agradecer por estar mais uma vez conosco no nosso programa Agenda Médica. Esse tema é muito importante e eu lhe agradeço por estar aqui conosco. Obrigado, é um prazer estar aqui novamente e vocês estão de parabéns por fazer esse papel que é orientar, informar a população. E o Tocantins só tem a ganhar com isso. Claro, e os seus telespectadores, em nome deles, eu que agradeço o papel importante. Obrigada. E agora vamos para as nossas dicas de saúde. Não sai daí que no próximo bloco eu estou de volta. Uma instituição em movimento. Este é o ITEPAC Porto do presente e do futuro, atuando com foco e determinação para oferecer a melhor estrutura educacional possível para nossos estudantes. São 26 salas de aula com lousa interativa, salas de metodologia ativa, laboratórios de saúde e centros de treinamento, ampla e moderna biblioteca. Somos mais do que uma instituição de ensino. Somos parte de uma cidade do Tocantins. Somos parte do norte do Brasil e carregamos um pouco do coração de cada um de vocês. ITEPAC Porto. Com você em cada conquista.
Sua saúde é muito valiosa e, por isso, merece ser cuidada por quem entende do assunto. O Laboratório Sabin PhD é um laboratório de confiança que garante agilidade e precisão nos seus exames e um atendimento mais que diferenciado. Aqui, os investimentos em tecnologia são prioridade, sempre buscando oferecer a você o que há de melhor. São mais de 3.000 exames disponíveis e um rigoroso controle de qualidade. Estamos de braços abertos para te receber. Laboratório Sabin PhD. Sua vida merece nossa dedicação. Hospital Oswaldo Cruz. Compromisso, investigação diagnóstica. Fone 3219-9000. Oftalmologia avançada com Dr. Márcio Adriano. 3215-3335. Estamos de volta e vocês aí de casa mandaram as perguntas e a doutora Celina Botelho responde. Então, o microagulhamento pode ser encontrado no mercado com alguns nomes diferentes, tanto microagulhamento quanto derma roller ou indução percutânea de colágeno. Todos referem ao procedimento realizado com um rolinho onde tem várias agulhas. Essas agulhas elas variam de tamanho e de quantidade e vai depender do objetivo para a gente saber qual vai ser a agulha utilizada, qual o tamanho. O microagulhamento é realizado por profissional habilitado, preferencialmente em consultório, e utiliza um rolinho de agulha, onde o tamanho dessas agulhas vai depender do objetivo para que esse procedimento foi indicado. O procedimento pode ser indicado para cicatriz de acne, para tratamento de melasma, para estrias, para manchas, para linhas finas, rejuvenescimento, flacidez leve e até mesmo para queda de cabelo. O objetivo vai falar o produto que a gente vai usar depois do procedimento. A gente pode estar usando aí ácidos, vitaminas e até mesmo peeling após o microagulhamento, dependendo do resultado esperado e do objetivo. Infelizmente, a gente tem visto muito isso, mas as pessoas desconhecem os riscos inerentes a fazer em casa. Existem muitos riscos. A pessoa pode ter uma infecção, pode causar uma cicatriz, agravar algumas manchas. Então, tem que fazer com um profissional habilitado que saiba tanto como evitar essas complicações através da técnica correta, utilizando a agulha correta, o pós-procedimento correto, né? Que é esses produtos que a gente coloca depois, que a gente chama de drug delivery. Então, é muito importante que a pessoa tenha consciência de que não pode fazer isso sozinha em casa. Então, é muito importante a pessoa ter consciência que os cuidados vão ter que redobrar no pós-procedimento, porque a pele fica muito sensível. Se for assim, o procedimento realizado em uma camada mais superficial, pode ficar vermelho, pode descamar um pouco. Porém, se o procedimento for realizado para atingir uma camada mais profunda na pele, aí pode acontecer uma descamação intensa, a pele ficar bem irritada. Então, a pessoa não pode se expor ao sol, tem que usar os produtos indicados pelo profissional e qualquer complicação entrar em contato com quem fez, né? E como vocês viram, é de muita importância que se procure um médico e não se automedique.
E agora vamos para as nossas dicas de saúde e em seguida os nossos comerciais. Não sai daí que no próximo bloco eu estou de volta. Hospital Oswaldo Cruz. Compromisso, investigação diagnóstica. Fone 3219-9000. Oftalmologia avançada com Dr. Márcio Adriano. 3215-3335. A sua saúde é muito valiosa e, por isso, merece ser cuidada por quem entende do assunto. O Laboratório Sabin PhD é um laboratório de confiança que garante agilidade e precisão nos seus exames e um atendimento mais que diferenciado. Aqui, os investimentos em tecnologia são prioridade, sempre buscando oferecer a você o que há de melhor. São mais de 3.000 exames disponíveis e um rigoroso controle de qualidade. Estamos de braços abertos para te receber. Laboratório Sabin PhD. Sua vida merece nossa dedicação. Uma instituição em movimento. Este é o ITEPAC Porto do presente e do futuro, atuando com foco e determinação para oferecer a melhor estrutura educacional possível para nossos estudantes. São 26 salas de aula com lousa interativa, salas de metodologia ativa, laboratórios de saúde e centros de treinamento, ampla e moderna biblioteca. Somos mais do que uma instituição de ensino. Somos parte de uma cidade do Tocantins. Somos parte do norte do Brasil e carregamos um pouco do coração de cada um de vocês. ITEPAC Porto. Com você em cada conquista. Estamos de volta e início de ano, início de cuidados. E para falar um pouquinho sobre o câncer de mama e a sua prevenção, vamos agora falar com o Dr. Roberto Gripe, que é mastologista. Dr. Roberto, bom dia. Bom dia, Mayara. Dr. Roberto, eu queria que você falasse um pouco pra gente sobre o autoexame, sobre prevenção do câncer de mama, por favor. Sem dúvida, Mayara, que prazer. Passou o Outubro Rosa e não podemos esquecer que é necessário que se faça a prevenção mesmo fora daquela época. Então a mulher deve ter de tempos em tempos, de forma regular, passar pelo exame com um especialista em que ele vai analisar, vai examinar essa mama, ver os detalhes do exame físico e solicitar os exames necessários para que se possa fazer uma prevenção adequada. A mulher deve sempre lembrar e ter esse compromisso com a sua prevenção, porque a prevenção é a única forma de detecção precoce da doença, que é através do qual nós podemos atingir a cura dessa doença, Mara. Então é a nossa principal arma. Sim, Dr. Roberto, temos o autoexame e também a mamografia, mas nós escutamos muito as mulheres falar que a mamografia dói muito. É verdade? Não, não é verdade, Mayara. O que acontece é que algumas vezes a mulher faz a sua mamografia não na melhor época do mês, então às vezes a mama fica um pouquinho mais sensível. O importante é entender, acima de tudo, que a mamografia não é, de forma alguma, traz qualquer malefício. Não é um malefício, não traz qualquer malefício. Não altera em nada a mama, ainda que traga algum dolorimento, ela não altera essa mama, não vai trazer nenhuma consequência. E uma questão que está sendo muito falada hoje em dia, em questão à irradiação da mama, a gente sabe que a radiação é mínima. Mesmo quando a gente pensa no efeito cumulativo ao longo da vida da mulher
mulher que faz sua prevenção, começou em torno dos 40 anos e vai fazê-la até o final da vida, a gente sabe que esse risco acumulativo da irradiação é mínimo e não traz uma consequência maior negativa, pelo contrário, vai trazer consequências positivas, que é exatamente o que a gente quer atingir com a detecção precoce da doença. No caso de quem tem prótese mamária, Dr. Roberto, pode também fazer mamografia? Pode e deve, na verdade, Mayara. A gente sabe que quem tem prótese, a prótese não atrapalha o realizar mamografia. A gente pode ter de forma mínima um discreto, a diminuição da detecção de forma mínima, mas a gente sabe que isso não traz repercussão sobre o efeito final do tratamento do câncer de mama. Então, mesmo a mulher que tem prótese mamária deve fazer a mamografia e com toda a segurança. A gente sabe que a mamografia não traz risco nem para a mulher nem para a prótese. Existia a questão das próteses frágeis, isso aí já foi resolvido, foi sanado, na verdade, com algumas substituições de um determinado material, que são raras situações, mas a gente sabe que a mamografia é totalmente segura para a mulher que tem prótese mamária, na verdade. E no caso de quem tem a mama densa, a mamografia ela é eficiente? A mama densa é um outro fator, uma outra questão que tem que ser avaliada muito caso a caso, Mayara. A gente sabe que a gente tem algumas limitações da mamografia, no diagnóstico da doença em mulheres que têm mama densa. Mas a gente compensa, na verdade, esse fator usando muitas vezes de outros meios diagnósticos, às vezes até a própria ultrassonografia é o suficiente para nos guiar um diagnóstico preciso em algumas situações, ou mesmo também a ressonância magnética, que é um exame um pouco mais recente do que a mamografia, é um exame importante e que a gente lança a mão e deve lançar a mão em situações específicas. Quando a gente lida com paciente de mais alto risco, quando a gente tem uma história familiar importante em relação a essa mulher, então a gente pode lançar a mão também da ressonância magnética. Sim. Doutor Roberto, mas infelizmente muitas mulheres têm medo do diagnóstico porque também têm muito medo do tratamento, né? Isso é uma verdade e isso traz um problema muito sério, Mayara. Por quê? Porque muitas vezes a mulher pensando pelo medo do tratamento e muitas vezes achando que algum problema que ela notou na própria mama não possa ter cura ou não possa ter sucesso no tratamento, ela acaba fugindo do diagnóstico. Isso é importantíssimo. A gente gosta de advertir em relação a isso, por quê? Porque a mulher tem que encarar as situações de frente e saber que mesmo nos casos mais graves e mesmo nos casos mais avançados da doença, a medicina tem sucesso muito grande em relação a esses problemas. Então, pacientes que muitas vezes possam até chegar ao diagnóstico com tumores mais avançados, a medicina tem conseguido um sucesso grande até mesmo em pacientes com metástases. Nós temos pacientes com metástases ósseas em tratamento quimioterápico, vivas aí há mais de 13 anos, há mais de 15 anos, é uma coisa fantástica, na verdade, que a quimioterapia e os avanços da quimioterapia, da radioterapia, têm trazido no tratamento. Então, isso é fundamental, a mulher tem que entender que o tratamento adequado é o que realmente pode trazer a melhor opção na vida dela. E Palmas, Dr. Roberto, atende bem no tratamento de câncer? A gente tem tido o orgulho de ver a rede relacionada ao tratamento oncológico crescer bastante, né? Como a gente tem ouvido, está na mídia, tem crescido bastante. Hoje no Hospital Oncológico nós já temos o aparelho de radioterapia mais moderno de toda a região norte. Então Palmas tem crescido muito no tratamento da paciente com câncer de uma forma geral e especificamente no câncer de mama. Hoje nós temos estamos trazendo as novas técnicas de oncoplastia, as técnicas em que a gente consegue oferecer um tratamento com um resultado estético muito satisfatório, em que a mulher muitas vezes entra para tratar a doença e ela sai com um resultado estético melhor do que antes do tratamento. Isso é uma coisa muito agradável para a gente como profissional da área, em que a gente consegue oferecer um tratamento que não só trata a mulher do ponto de vista orgânico, mas também trata o psique dessa paciente. Melhora o autoastral, melhora a sua autoestima, e isso vai ter um impacto sobre o tratamento da doença muito grande. Muito significante, né? Com certeza. Doutor Roberto, quero lhe agradecer por estar no nosso programa Agenda Médica.
O tema é sempre muito bem-vindo, eu acho que as pessoas precisam se alertar, né, ter Com essa certeza. informação e as mulheres não ter medo e se cuidarem. Com certeza, Mayara. Pra gente é um prazer estar aqui e falar daquilo que é a vida, o trabalho da gente. Obrigada. E o nosso programa Agenda Médica vai ficando por aqui e eu quero agradecer a todos os profissionais que junto comigo fazemos o melhor para você, telespectador, te levando muita informação e qualidade de vida. E se você aí de casa perdeu algum dos nossos programas, é só entrar na nossa página no YouTube que lá tem tudo. Portanto, encontro marcado e até o próximo domingo. Programa Agenda Médica. Oferecimento Hospital Oswaldo Cruz. Compromisso com a investigação diagnóstica. Sintras, oftalmologia avançada com Dr. Márcio Adriano. Laboratório Sabin PhD. ITEPAC, com você em cada conquista.